Li para a sua tela agora. Se você tenta operar lendo o fluxo moderno, você provavelmente tem um super DOM aberto, um Times and Trades piscando freneticamente, um volume at price colorido e um livro de ofertas cheio de números empilhados. As cores piscam em vermelho e verde na velocidade da luz. Os lotes rolam a tela mais rápido do que os seus olhos conseguem acompanhar. Você pisca, e 1000 contratos mudaram de mãos. Você sua frio tentando decifrar quem está comprando, quem está vendendo, quem é o player da UBS, quem é o da Ideal, quem está blefando. Você se sente como um hacker decodificando a Matrix. Mas no final do dia, a sua conta está vermelha. Você leu que havia um grande comprador defendendo o lote. Você comprou junto com ele, e no segundo seguinte, o lote desapareceu e o mercado desabou na sua cara. Você foi estopado por um fantasma. Você foi enganado. A tela cheia de números que você chama de tape reading, hoje, não é uma ferramenta de leitura, é uma ferramenta de ofuscamento. É um truque de mágica desenhado por supercomputadores para sobrecarregar o seu córtex visual e roubar a sua liquidez. Jesse Livermore, o maior especulador de todos os tempos, fez a sua fortuna lendo a fita. Ele era, na essência, o pai do tape reading. Mas a fita que ele lia não tinha profundidade de mercado. Não tinha o nome das corretoras. Era apenas um pedaço de papel imprimindo preço e volume com atraso. E, no entanto, ele extraía milhões de dólares de Wall Street com uma precisão cirúrgica que nenhum leitor de fluxo moderno consegue igualar. Como ele fazia isso? Como ele lia a verdadeira intenção do dinheiro pesado, sem ter acesso aos dados microscópicos que você tem hoje? Ele usava uma técnica esquecida. Ele não lia a intenção. Ele lia o resultado. Hoje, eu vou arrancar a venda tecnológica dos seus olhos. Vou te ensinar a parar de olhar para as formigas brigando no chão e começar a ver para onde a manada de elefantes está indo. Para compreendermos a genialidade atemporal da técnica de Jesse Livermore, precisamos primeiro demolir a ilusão tecnológica na qual você está aprisionado. O mercado financeiro moderno, especialmente o mercado de contratos futuros, onde o varejo tenta fazer day trade, passou por uma mutação cibernética irreversível. Você se senta na sua cadeira gamer, com seus 3 monitores de alta definição, e acredita piamente que ao olhar para o livro de ofertas, o book, e para o histórico de negócios, Times and Trades, você está vendo a verdade nua e crua do mercado. Você acha que está olhando para as engrenagens da máquina? Deixe-me ser brutalmente honesto com você. Você não está vendo as engrenagens. Você está olhando para um holograma projetado para enganar os seus sentidos. Você está tentando competir em um jogo de xadrez de milissegundos contra entidades que não respiram, não sentem medo e não piscam. Refiro-me aos HFTs, High Frequency Trading, os algoritmos de alta frequência dos fundos institucionais e bancos globais. Na época de Livermore, nas gélidas manhãs de 1907 ou durante o épico crash de 1929, o mercado era movido por seres humanos de carne, osso, medo e ganância. Quando um grande banqueiro, como J.P. Morgan, precisava desovar 1 milhão de ações, ele usava corretores no pregão viva voz. Havia gritos, havia suor, havia o som físico do pânico. A fita do telégrafo, o ticker tape, capturava o eco desse combate humano. Hoje, não há gritos. Há apenas silício, fibra óptica e inteligência artificial, calculando arbitragens em nanosegundos. E a principal arma desses algoritmos contra você, leitor de fluxo de varejo, chama-se spoofing e layering, a manipulação deliberada da liquidez. Funciona exatamente assim, e você cai nessa armadilha todos os dias. O mercado está em um suporte crítico. Você, tentando ler o fluxo, olha para o livro de ofertas e vê uma muralha gigantesca de ordens de compra um pouco abaixo do preço atual. São milhares de contratos empilhados.
O seu cérebro, processando essa informação visual, imediatamente tira uma conclusão lógica. Os grandes players estão defendendo esta região. Há um interesse colossal em comprar aqui. Se o preço cair, essa muralha vai segurar. É uma compra segura. Então, você clica em comprar. Você coloca o seu dinheiro real, o seu suor, a sua margem de garantia na frente do mercado, confiando naquela muralha fantasma. No milésimo de segundo em que o preço toca o seu nível e a sua ordem é executada, algo mágico e aterrorizante acontece. A muralha gigantesca desaparece, evapora, não há mais nenhum lote lá. E o pior, a força vendedora, que parecia pequena, de repente engole o suporte como um buraco negro. O preço desaba 10, 20 pontos na sua cara. Você é estopado violentamente. O que acabou de acontecer? O grande lote que você viu no livro de ofertas não era uma intenção real de compra. Era uma isca. O algoritmo do banco colocou aquela ordem gigante sem nenhuma intenção de deixá-la ser executada. O objetivo daquele lote era apenas criar uma ilusão de suporte visual para encorajar você, o trader de varejo, a mão fraca, a comprar. Por quê? Porque o banco precisava de compradores desesperados para absorver a verdadeira ordem dele, uma ordem de venda massiva a mercado. O algoritmo usou a sua própria tentativa de ler o fluxo contra você. Ele te mostrou o doce, você mordeu e ele te entregou o veneno. Tentar ler as intenções no livro de ofertas moderno é o equivalente a tentar decifrar a verdade lendo os lábios de um mentiroso contumaz. Jesse Livermore, apesar de não ter enfrentado computadores de fibra óptica, enfrentou os precursores analógicos dessa mesma manipulação, os famigerados pools de especulação. Grandes consórcios de homens ricos que se uniam para inflar artificialmente o preço de uma ação, pintar a fita com negócios falsos, o wash trading da época, para atrair o público ignorante e depois descarregar suas posições no topo. Livermore sabia que as intenções declaradas no mercado são quase sempre fraudulentas. A única coisa que não pode ser falsificada no longo prazo, a única métrica que carrega a assinatura inegável da verdade financeira, é o resultado final do embate entre a oferta e a demanda, o preço consolidado e o volume deslocado. É por isso que a técnica de leitura de fita de Livermore era paradoxalmente muito mais lenta, macroscópica e filosófica do que o frenesi epiléptico do scalper moderno. Livermore não olhava para lotes de 5 contratos rolando na tela. Ele abominava o microgerenciamento. Ele buscava compreender o mercado através das leis imutáveis da física clássica aplicadas à psicologia de massas. O conceito central, o pilar mestre de todo o império de Jesse Livermore, não era descobrir quem está comprando no book, mas sim identificar o que ele batizou majestosamente de a linha de menor resistência. Para entender a linha de menor resistência, você precisa visualizar o mercado não como números em uma tela, mas como um corpo d'água represado no alto de uma montanha. A água possui uma energia potencial massiva. Ela quer descer. Ela quer fluir. Se você abrir pequenas rachaduras na represa, a água não vai tentar passar pelo concreto mais grosso. Ela vai buscar o caminho mais fácil, a fenda mais frágil. Ela vai fluir pela linha de menor resistência. O preço dos ativos no mercado financeiro obedece rigorosamente a este mesmo princípio hidrodinâmico. Livermore lia a fita fazendo uma única pergunta contínua. Neste exato nível de preço, é mais fácil o mercado subir ou é mais fácil ele cair? Para encontrar essa resposta, ele não olhava para as ordens penduradas. Ele olhava para a fricção do movimento. Ele analisava o esforço versus o resultado, um conceito que mais tarde seria codificado por Richard Wyckoff, seu contemporâneo, mas que Livermore já operava intuitivamente com maestria letal. Imagine o cenário na sua tela. O mercado está subindo. Há um fluxo comprador constante, mas ao chegar em uma determinada zona de preço, a característica da fita muda. O volume de negociações explode. Milhões de dólares estão trocando de mãos. As agressões de compra no seu Times and Trades estão pintando a tela de verde vívido. O esforço comprador é titânico, monumental, ensurdecedor. Qualquer analista de fluxo inexperiente gritaria: os compradores estão dominando, é fluxo contínuo, compra. Mas Livermore
Observando esse mesmo cenário na sua fita silenciosa, notaria um detalhe microscópico e perturbador que muda tudo. O preço não está subindo. Há um esforço colossal, mas o resultado direcional é zero. O preço avança 1 centavo e recua 2. Ele bate no teto de vidro invisível de novo e de novo, gastando uma energia astronômica, sem conseguir deslocar a cotação. Para o leitor de fluxo moderno obcecado pelas cores das agressões, isso é confuso. Para Livermore, isso era uma placa de neon gritando a verdade institucional. Ele chamava isso de fita pesada, heavy tape. A fita estava pesada, porque a linha de menor resistência para cima havia sido bloqueada por uma força maior, oculta e paciente. Os compradores agressivos, o varejo ejetando dopamina, estavam batendo a mercado com todas as suas forças, mas havia um vendedor passivo institucional colossal do outro lado. Esse vendedor não precisava gritar. Ele não precisava agredir o preço para baixo. Ele apenas colocava lotes de gelo invisíveis, iceberg orders, absorvendo passivamente cada gota de suor e dinheiro da força compradora. Era como um exército de infantaria leve atacando um muro de concreto armado com espadas de madeira. O barulho é enorme, a poeira sobe, o esforço é máximo, mas o muro não cai. O muro apenas absorve os golpes. Quando Livermore lia esse padrão de absorção na fita, muito esforço para nenhum resultado de deslocamento, ele sabia que a batalha estava decidida, mesmo antes do preço cair. Ele sabia que assim que a força compradora exaurisse sua munição, assim que o último amador eufórico comprasse o último lote na máxima do dia, a falta de demanda criaria um vácuo absoluto de liquidez, e a linha de menor resistência se voltaria violentamente para baixo. O preço desabaria não porque havia vendedores agressivos, mas porque o piso abaixo deles havia apodrecido. A grande genialidade da leitura de fluxo de Livermore era o silêncio. Ele ignorava o barulho das intenções, o book, e focava inteiramente no resultado da fricção entre preço e volume no tempo. Ele lia a fadiga do mercado. Ele lia o desespero oculto por trás de um movimento que tenta subir e não consegue. Enquanto você destrói o seu córtex visual tentando adivinhar se a ordem de 500 contratos do Bradesco é verdadeira ou falsa, Livermore estava sentado, observando a inércia do movimento, esperando o momento exato em que a gravidade financeira assumiria o controle. E quando ela assumia, ele entrava com a força de um furacão, operando a favor da inércia imbatível do mercado real e não a favor do ruído sintético das máquinas. Se você aceita a premissa de que o livro de ofertas moderno é um holograma de liquidez falsa, desenhado para acionar a sua ganância e o seu pânico através de algoritmos predatórios, uma pergunta desesperadora fatalmente surge na sua mente. Como, então, eu descubro para onde o dinheiro real está indo? Se eu não posso confiar no que eu vejo piscando na tela, no que eu devo confiar nesta segunda-feira? A resposta de Jesse Livermore para esse dilema não envolvia olhar para os outros, nem tentar decifrar códigos algorítmicos. Envolvia forçar o mercado a conversar diretamente com ele. Ele não tentava adivinhar a linha de menor resistência. Ele a testava fisicamente, com o próprio sangue, através de um mecanismo impecável que ele chamava de sonda, the probe, ou testando o gelo. Imagine que você está caminhando sobre um imenso lago congelado no rigoroso inverno. Você não sabe a espessura do gelo sob a camada de neve intocada. Se você simplesmente correr com todo o seu peso para o meio do lago, movido pela pressa irracional de chegar logo ao outro lado, você corre o risco de o gelo se romper e você morrer afogado, congelado no escuro. O que um homem prudente, focado na sobrevivência, faz? Ele dá um passo extremamente cuidadoso. Ele bate com um cajado no gelo pesado à sua frente. Ele coloca 1/10 do seu peso sobre a superfície e, em total silêncio, sente a resposta física do ambiente. Se o gelo estalar, chiar ou ceder levemente sob a bota, ele recua imediatamente. O ambiente deu a resposta letal. A linha de menor resistência é voltar para a margem segura. Mas, se o gelo se mostrar sólido como rocha sob aquele primeiro impacto, ele dá o próximo passo, e depois outro, transferindo gradativamente o seu peso até estar correndo com segurança absoluta.
No mercado financeiro, o trader de varejo, você, é o homem imprudente e cego que corre para o meio do lago com uma mochila cheia de pedras. Você vê um setup no gráfico de 1 minuto, vê uma ordem falsa gigantesca piscar no livro de ofertas e entra com a sua mão cheia. Você entra com todos os seus contratos de uma vez só. Você coloca todo o seu capital de risco na mesa em um único milésimo de segundo, baseado puramente em uma ilusão visual projetada por um computador de banco. Se você estiver errado e o gelo quebrar, a sua conta sofre um stop-loss catastrófico que destrói não apenas o seu dia, mas o seu equilíbrio emocional para a semana inteira. Livermore, o mestre supremo da verdadeira leitura de fluxo, nunca, em hipótese alguma, entrava com a sua posição completa, a linha inteira, de uma só vez. Ele usava o seu próprio capital fracionado como o cajado para bater no gelo. Ele mandava o que chamamos de sonda tática. Imagine que ele queria comprar 100.000 ações de uma companhia de aço, ou, no seu caso, nesta segunda-feira, 50 mini-contratos de índice, porque a tendência macro, a condição, indicava alta. Em vez de agredir o mercado com os 50 contratos, ele enviava uma ordem de compra a mercado de apenas 5 contratos. Essa era a sonda. E então, ele parava tudo, cruzava os braços e observava o gráfico com a frieza de um legista realizando uma autópsia. Ele não estava olhando para ver quem vendeu para ele. Ele não se importava com o nome da corretora. Ele estava sentindo o deslizamento, slippage, e a inércia imediata do preço após a sua agressão minúscula. Se ele comprasse aqueles 5 contratos a mercado e o preço ficasse paralisado, ou pior, caísse imediatamente engolindo a ordem dele como se ela nunca tivesse existido, o mercado estava gritando na cara dele. O gelo está fino. Há uma oferta oculta gigantesca aqui. O mercado absorveu a sua compra como uma esponja absorve uma gota d'água, e a gravidade está pronta para agir. Ele sabia, sem precisar de nenhum software piscante de tape reading, que havia um grande vendedor institucional distribuindo passivamente naquele exato nível de preço. A fita estava inegavelmente pesada. O que Livermore fazia? Ele não rezava para o mercado voltar. Ele não tinha esperança. Ele vendia os 5 contratos imediatamente, aceitando um prejuízo cirúrgico e minúsculo, o custo irrisório e necessário de ter testado a temperatura da água. Por outro lado, se ele lançasse a sonda e o preço saltasse instantaneamente, subindo rápido, limpo e com facilidade, sem fricção, a fita estava lhe dando o sinal verde definitivo. O mercado estava dizendo: não há vendedores aqui, o ar está rarefeito, o gelo é sólido como aço. O vácuo de liquidez para cima era real e orgânico. A linha de menor resistência era provadamente de alta. Só então, ao receber a confirmação física e inegável do próprio comportamento do preço, ele engatava a marcha pesada. Ele enviava mais 15 contratos. Se o preço continuasse respondendo bem e subindo, ele enviava o restante, construindo a sua posição em pirâmide, sempre financiando o risco extra com o lucro já garantido da sonda inicial. Ele não precisava adivinhar as intenções invisíveis do livro de ofertas, porque ele forçava o mercado a mostrar a sua verdadeira musculatura através da ação e reação. O capital dele era a pedra atirada no lago escuro. A tela era apenas o eco da água. O segundo componente brutal da leitura de fita de Livermore, que o varejo moderno ignora completamente enquanto brinca de videogame no Superdome, é a psicologia geográfica dos pontos de perigo, os verdadeiros pontos de pivô. Você traça linhas coloridas de suporte e resistência no seu gráfico e as trata como barreiras mágicas de concreto. Você acha que o preço vai bater ali e voltar simplesmente porque a análise técnica clássica manda, ou porque o seu professor de YouTube desenhou uma linha amarela. Isso é um raciocínio de jardim de infância. Suportes e resistências não são muros geográficos, são trincheiras psicológicas, são cicatrizes emocionais profundas gravadas a fogo no subconsciente coletivo dos operadores. Quando o mercado sobe até um topo histórico, por exemplo, aos 130 mil pontos, e depois despenca violentamente para 120 mil pontos, o nível dos 130 mil torna-se uma zona de trauma absoluto e inesquecível. Pense na carnificina que ocorreu ali.
Milhares de traders amadores, eufóricos com a alta, com a ganância cegando a razão, compraram o topo exato. Quando o mercado despencou na cara deles, eles se tornaram prisioneiros de guerra. Eles estão presos na operação, segurando posições com um prejuízo devastador, suando frio à noite, perdendo o sono no domingo, rezando de joelhos para que o mercado volte para os 130 mil pontos, apenas para que eles possam sair no 0 a 0 e nunca mais abrir a plataforma na vida. Livermore sabia que esses prisioneiros criam o que chamamos de oferta sobranceira, overhead supply. Quando o mercado, dias ou semanas depois, volta a rastejar dolorosamente em direção a esse topo anterior, ele não vai simplesmente romper, porque o seu indicador estocástico está apontando para cima. O gráfico vai mostrar um verdadeiro banho de sangue. À medida que o preço toca os 129.800, 129.900, 130 mil, os prisioneiros de guerra começam a vomitar seus contratos no mercado, desesperados para zerar a dor que carregaram por dias. Eles vendem compulsivamente, não para lucrar, mas para escapar do inferno. Aqui é onde o leitor de fluxo amador moderno é massacrado sem piedade. Ele vê o preço chegando perto do topo anterior, olha para a sua tela de tape reading e vê uma enxurrada de agressões de compra. Ele vê os robôs batendo a mercado, as linhas verdes piscando ferozmente. Ele pensa, vai romper com força. O fluxo é totalmente comprador. E ele clica em comprar no exato nível de resistência. Mas Livermore, olhando apenas para o deslocamento inerte do preço, esperava de braços cruzados. Ele observava a fita pesada retornar. Ele via a batalha se desenrolar. O volume explodia, as vendas desesperadas dos traumatizados colidindo frontalmente com as compras dos especuladores, mas o preço não avançava 1 milímetro. Ficava travado, patinando na lama espessa do trauma psicológico. Se após horas de batalha, o preço finalmente recuasse com um volume minguante, Livermore sabia que o rompimento havia falhado miseravelmente. O mercado tentou mastigar a oferta dos prisioneiros, mas os dentes dos compradores quebraram. A linha de menor resistência virou violentamente para baixo, e ele entrava vendido com mão pesada, dizimando os amadores que compraram a ilusão visual do rompimento. Porém, se o gráfico mostrasse o preço mastigando toda essa venda de resgate de forma passiva, absorvendo milhões de contratos no topo, e subitamente o preço saltasse rompendo a máxima com leveza, como uma faca quente cortando manteiga, Livermore recebia o sinal divino. O trauma havia sido limpo. Todos os prisioneiros foram libertados. As posições deles foram compradas e absorvidas por mãos fortes, institucionais, que não estão ali para buscar 50 pontinhos. O espaço aéreo estava livre. Sem a resistência vendedora dos traumatizados, o mercado estava pronto para voar no vácuo. Ele comprava o rompimento, sim, mas apenas depois que a inércia do preço provasse que a guerra de atrito havia sido vencida. O indicador dele era a mecânica de fluidos do mercado. E para selar esta blindagem para a sua segunda-feira, você precisa dominar o segredo mais profundo da fita, a teoria da ressonância das notícias. Isso é a quintessência da inteligência especulativa que não requer nenhum livro de ofertas. Você passa o final de semana lendo manchetes econômicas. Na segunda-feira de manhã, sai um dado espetacular. O número vem muito acima do esperado, indicando que a economia está decolando. A lógica elementar do varejo dita: notícia incrível, o mercado vai explodir para cima. Você imediatamente agride a mercado e compra. O preço sobe violentamente por 15 ou 20 segundos, o tempo exato para o algoritmo capturar a liquidez da sua ganância. E em seguida, uma bigorna institucional de 10 toneladas cai sobre o gráfico. O mercado desaba vertiginosamente. Você entra em desespero, estopa a operação com um rombo na conta e grita para o monitor. Mas a notícia era boa. O mercado é manipulado. O mercado não é manipulado. Você é que está sendo previsível. Livermore não operava o fato da notícia. Ele operava a reação da fita ao fato. Ele entendia perfeitamente que o dinheiro institucional já sabia da condição subjacente da economia muito antes da notícia ser impressa.
Os grandes fundos já estavam comprados lá embaixo há semanas, acumulando posições silenciosamente no escuro. Quando a notícia excelente sai, criando uma euforia cega e desmedida no público amador, o Smart Money encontra exatamente o oceano de liquidez de que precisa para descarregar o seu caminhão de lucros. Eles usam a manchete positiva como tapete vermelho para a saída deles. Eles vendem na cabeça dos eufóricos. A regra de ouro, o axioma inquebrável de Livermore para ler o fluxo sem ver o book, era esta. Se o mercado não sobe de forma limpa e contínua, quando a notícia é incrivelmente boa, a linha de menor resistência é violentamente para baixo. A fita pesada diante de uma notícia maravilhosa é a confissão explícita do mercado de que o topo já está feito e que a distribuição institucional começou. A pressão vendedora oculta é tão avassaladora que engole até mesmo as melhores manchetes. Inversamente, o sinal mais forte de um bull market verdadeiro não é quando o mercado sobe com notícias boas. O grito da fita que fez Livermore comprar agressivamente no fundo do poço era quando o mercado se recusava a cair diante de notícias catastróficas. Imagine que neste domingo estoure uma crise grave. A mídia grita que é o fim do mundo, mas na segunda-feira o preço abre com um gap de baixa imenso, absorve o pânico inicial dos amadores na primeira hora e não cai mais nem um único ponto. Ele simplesmente trava, fica impermeável. Para o amador, isso é um defeito do mercado. Para Livermore, isso era a sinfonia dos deuses. A fita estava lhe dizendo que o mercado já estava tão vendido, tão espremido, que a pior notícia possível não encontrava mais nenhum vendedor com coragem ou margem para deslocar o preço para baixo. O cofre estava fechado por absorção institucional. E se o mercado não consegue cair com a pior notícia do mundo, ele só tem um caminho físico para percorrer, para cima. Isso é ler o fluxo real. Isso é entender a respiração pesada do monstro antes de ele atacar. Neste domingo, você tem um dever sagrado: desintoxicar a sua mente. Você não precisa ver o algoritmo cancelar 500 contratos para saber quem está no controle. Você só precisa olhar para a cicatriz indelével que ele deixa no deslocamento do preço. Se você acompanhou o raciocínio e a brutalidade dos fatos até aqui, o seu castelo de cartas tecnológico já deve ter desmoronado durante este final de semana. Você já entendeu que o livro de ofertas moderno é um campo minado de ilusões algorítmicas, projetado meticulosamente para acionar a sua ganância e o seu pânico. Você compreendeu que a velocidade epiléptica do Times and Trades serve apenas para esgotar o seu capital mental muito antes de esgotar o seu capital financeiro. A pergunta que ecoa agora no silêncio da sua mente neste domingo é brutalmente prática. Se eu vou fechar o Superdom amanhã de manhã, se eu vou desligar as ferramentas de tape reading moderno, o que sobra na minha tela? Como eu aplico a leitura de fluxo de Jesse Livermore na vida real? A resposta exige que você tenha a coragem de ser dolorosamente minimalista em um mundo viciado em complexidade visual. O que sobra na sua tela amanhã é o código-fonte inalterável do mercado. A representação visual mais pura da dor, da ganância, da absorção e da exaustão. O gráfico de preço limpo aliado rigorosamente ao histograma de volume, nada mais. Sem médias móveis arco-íris cruzando, sem bandas de Bollinger piscando, sem osciladores estocásticos mentindo sobre sobrecompra, sem linhas de agressão coloridas poluindo a sua visão. Jesse Livermore lia a fita do telégrafo analisando 3 variáveis físicas e absolutas: o preço atual, a velocidade do deslocamento e o volume de ações negociadas. Hoje, um simples gráfico de velas, candlesticks, no tempo gráfico correto e maduro, 15 minutos, 60 minutos ou diário, com um indicador de volume financeiro ou de quantidade na parte inferior da tela, te entrega exatamente milimetricamente a mesma informação que Livermore tinha em 1929. Mas te entrega de forma visualmente agrupada e processada, o que é infinitamente superior se você souber traduzir a linguagem do atrito. Vamos traduzir a fita pesada de Livermore para o seu gráfico de amanhã. Imagine o cenário. Na segunda-feira, o mercado abre e entra em uma forte tendência de alta. Ele sobe por horas. De repente, ele atinge uma zona histórica de resistência, aquele ponto de perigo maciço,
o cemitério dos prisioneiros de guerra que discutimos no bloco anterior. Você olha para a sua tela e vê a formação de um candle, vela, de 15 minutos ou 60 minutos. Essa vela tem um pavio superior gigantesco e um corpo real minúsculo, fechando muito perto da sua abertura. Pode ser classificada academicamente como um shooting star, estrela cadente, ou um doji de pernas longas. A esmagadora maioria dos analistas técnicos amadores olha para isso e grita de forma pavloviana. É um padrão de reversão claro, e eles vendem cegamente. E quase sempre são estopados minutos depois, porque padrões de velas isolados, sem o contexto do fluxo invisível, não significam absolutamente nada. São apenas desenhos no vazio, mas você, operando com a mente fria e calculista de Livermore, não olha apenas para o formato da vela no topo do gráfico. O seu olhar desce como uma âncora para o histograma de volume sob aquela vela exata. E o que você vê lá embaixo é assustador, é uma revelação. A barra de volume daquele doji minúsculo é a maior barra de volume do dia inteiro, ou até da semana. O volume é colossal, é titânico, é 3, 4 vezes maior do que a média móvel de volume. O que essa anomalia gritante entre preço e volume está dizendo para você na linguagem da verdadeira leitura de fluxo? Ela está documentando que houve uma guerra nuclear, um banho de sangue financeiro, naquele exato nível de preço durante aqueles 15 minutos. Os compradores, o varejo ejetando dopamina, os robôs de tendência retardatários, os analistas de rompimento, agrediram o mercado comprando a mercado com dezenas de milhares de contratos, tentando forçar o rompimento da resistência na força bruta. Eles colocaram um esforço máximo, ensurdecedor na fita. E qual foi o resultado físico e direcional desse esforço sobre-humano? O preço não saiu do lugar. Ele subiu, bateu em um teto de vidro invisível, derreteu e foi empurrado de volta para o ponto de partida. Isso é a fita pesada em sua forma mais pura, destilada e cristalina. Você não precisou ver a ordem fantasma da tesouraria do banco estrangeiro piscando e sumindo no livro de ofertas. Você não precisou saber o nome da corretora que estava do outro lado. Você só precisou olhar para a anomalia física e inegável. Volume extremo, price, deslocamento zero, absorção institucional. O dinheiro inteligente, smart money, usou a liquidez farta e eufórica do rompimento visual para desovar uma posição vendida gigantesca, de forma passiva, sem deslocar o preço contra si mesmo. A linha de menor resistência acabou de ser bloqueada por um muro de chumbo maciço. A inércia agora mudou. A gravidade vai agir implacavelmente assim que a força de compra secar. É assim que você lê o fluxo oculto, pelo rastro de fricção e sangue que ele deixa no indicador de volume. Mas a genialidade de Livermore ia um passo além de apenas identificar a absorção no olho do furacão. Onde a maioria dos amadores falha miseravelmente, mesmo quando percebem a anomalia, é no timing da execução. O operador de varejo, ao ver essa absorção no topo, é consumido instantaneamente pela arrogância de querer vender na máxima do dia. Ele quer pegar o topo exato, a mosca branca, para poder se gabar em grupos de WhatsApp ou para ter o menor stop-loss matemático possível. Ele tenta antecipar a virada do mercado com base na primeira resistência. Ele atira de forma afoita antes do alvo pesado parar de se mover. Livermore abominava a vaidade de tentar pegar topos e fundos exatos. Ele chamava isso publicamente de o jogo dos tolos e dos falidos. Ele dizia abertamente: eu nunca compro no fundo exato e sempre vendo cedo demais. Se a fita mostrava que o mercado estava pesado no topo, com volume climático, ele não entrava vendido imediatamente contra a última onda de compradores fanáticos. Ele esperava a confirmação física, cínica e absoluta de que a demanda havia morrido. Como ele via o atestado de óbito da demanda? Através do que chamamos tecnicamente de teste de demanda seca, no demand test. Após aquela vela de volume colossal que não foi a lugar nenhum, o mercado quase sempre tenta fazer um último suspiro. Ele tenta subir mais uma vez. Ele faz um repique técnico. Mas desta vez, ao olhar para a sua tela despida de ruídos, você percebe algo vital para a sua sobrevivência.
O preço sobe vagarosamente em direção àquela resistência recém-formada, mas as barras de volume no fundo da tela estão completamente anêmicas. Estão secas. Não há mais agressividade direcional. Não há mais urgência. O exército comprador gastou absolutamente toda a sua munição no primeiro ataque suicida, na vela de alto volume, e agora está subindo apenas por inércia residual, flutuando sem tropas de reserva, sem capital institucional para sustentar o avanço. Quando o preço falha em renovar a máxima com esse volume seco e fantasmagórico, a confirmação de Livermore está selada a ferro e fogo. A linha de menor resistência para cima não está apenas bloqueada, ela deixou de existir no tecido da realidade. Não há mais nenhum comprador com dinheiro e disposição para pagar preços mais altos. A porta do alçapão sob o mercado está destrancada e prestes a se abrir violentamente sob o peso da gravidade. É nesse exato momento, no teste cínico sem volume, que o especulador profissional sai das sombras e ataca a jugular do mercado. Ele entra vendido pesado, colocando o stop-loss ligeiramente acima do topo da absorção, sabendo com certeza matemática que a relação de risco-retorno é massivamente assimétrica a seu favor. Ele não precisou adivinhar o fluxo microscópico de robôs. Ele leu a intenção original, o esforço climático e a absorção. E leu o resultado final, a exaustão e o teste sem volume. Ele operou a realidade inegável da termodinâmica do dinheiro. Para você dominar essa técnica esquecida a partir desta segunda-feira, você precisará passar por um doloroso processo de desintoxicação sensorial e egóica. Você precisará se curar da doença crônica da microgestão, o tape reading moderno, que obriga você a olhar os milissegundos e as parcelas de lotes, te transformou em um gerente neurótico de fábrica. Você fica na beira da linha de montagem olhando obcecamente para cada parafuso que é apertado, suando a cada barulho da máquina, tentando adivinhar se o carro vai vender bem no final do ano, com base na cor de um único parafuso. Você está com o rosto tão colado na engrenagem que perdeu completamente a visão macroeconômica, a leitura da concorrência e o design do produto final. Jesse Livermore era o CEO implacável sentado na sala de vidro no último andar do arranha-céu. Ele não descia ao chão de fábrica para olhar para o parafuso de 5 mini-contratos. Ele olhava apenas para o relatório de vendas consolidado. No mercado financeiro real, o relatório consolidado é o fechamento frio de um candle de 60 minutos ou de um gráfico diário, indissociavelmente ligado ao seu volume financeiro relativo. O custo psicológico inegociável de operar como um CEO bilionário em vez de um operário ansioso de linha de montagem é altíssimo. O custo é o tédio absoluto. Quando você fechar o livro de ofertas intermitente amanhã de manhã e limpar o seu gráfico, a sua tela vai parar de piscar. A ação ininterrupta morre. A adrenalina evapora. Você pode passar 2, 3, 4, até 5 horas seguidas olhando para um gráfico de 15 minutos sem que absolutamente nada aconteça que exija a sua ação. O mercado apenas oscila lateralmente, com volumes baixos e medíocres, sem mostrar nenhuma anomalia gritante, sem confirmar de forma clara nenhuma linha de menor resistência. Para o seu cérebro, que foi quimicamente viciado em dopamina cibernética e no estresse contínuo do fazer alguma coisa, esse tédio será uma tortura quase física. Você vai sentir uma coceira incontrolável no dedo para clicar no mouse. Você vai querer inventar motivos absurdos, desenhar linhas tortas e enxergar padrões fantasmas apenas para entrar em uma operação e sentir que está trabalhando, que está no jogo. Mas a leitura da fita, na essência destilada de Jesse Livermore, é 99% observação monástica, paciente e quase letárgica, e apenas 1% execução hiperviolenta e decisiva. Se o comportamento do preço e do volume não te conta uma história clara, ruidosa e inegável de esforço versus resultado, se o volume não grita a presença pesada do dinheiro institucional intervindo, se o mercado não chega em um ponto de perigo crítico com a exaustão provada, você não tem permissão para agir. Você senta sobre as suas mãos, você amarra os próprios braços,
O seu único e verdadeiro trabalho como leitor de fluxo macro é esperar a anomalia do smart money se manifestar com uma clareza que cegaria um cego e não tentar garimpar pepitas de ouro em um esgoto escuro de volatilidade aleatória diária. Você foi doutrinado desde o seu primeiro dia de bolsa pela indústria bilionária de corretagem e pelos vendedores de cursos de alta frequência a acreditar que o mercado financeiro é um videogame de reflexos motores rápidos, onde quem clica mais rápido na melhor faixa de preço leva o prêmio. Isso é a mentira mais perversa e rentável. Para eles, não para você, já contada na história de Wall Street. O mercado não premia a velocidade. O mercado é, e sempre será, uma máquina implacável de transferência de riqueza dos hiperativos impacientes e ciegos para os observadores estoicos e disciplinados. Nesta segunda-feira, quando o sino tocar e o pregão abrir, faça o seu ato final de rebeldia financeira contra o sistema que te escraviza. Feche todas as janelas de fluxo algorítmico da sua plataforma. Esconda o Superdome. Apague o Times and Trades. Deixe apenas o preço nu e o volume na parte inferior da tela. Afaste-se 1 metro inteiro do monitor. Pare de tentar descobrir, de forma infantil, quem é a corretora por trás da ordem e comece a perguntar à própria barra de volume qual foi o resultado final da guerra sangrenta que acabou de acontecer. A verdadeira fita, a mesma que fez milionários há 100 anos, sempre esteve aí, aberta na sua frente. Você só não conseguia lê-la porque estava sendo cegado por um excesso inútil de luz e ruído. Nesta segunda-feira de manhã, você vai sentar na sua cadeira, abrir a sua plataforma de operações e o seu dedo vai coçar violentamente. O seu cérebro viciado em dopamina vai implorar para você abrir o livro de ofertas, o Times and Trades e todas as ferramentas de fluxo coloridas que piscam sem parar e te dão a falsa e reconfortante sensação de controle. Eu desafio você a resistir a essa droga cibernética. Eu desafio você a fechar todas essas janelas ruidosas e deixar apenas o preço nu e o volume histórico na parte inferior da tela. O silêncio inicial na sua sala vai te assustar. O tédio vai tentar te dominar. Mas entenda de uma vez por todas. É exatamente dentro desse silêncio absoluto que o dinheiro grande opera e se esconde. Para firmar esse pacto brutal com a sua própria sobrevivência financeira e provar que você decidiu parar de ser a presa cega dos algoritmos, escreva aqui nos comentários a frase que vai separar você da manada hiperativa. Eu leio o resultado, não a intenção. Escreva isso. Internalize isso para a sua abertura de mercado. E agora, para você dominar de forma cirúrgica a leitura dessa anomalia, para saber exatamente como identificar o momento exato em que o esforço versus resultado grita a exaustão no gráfico de preço com volume, clique neste vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu te mostro na prática, barra por barra, como rastrear as pegadas pesadas do Smart Money. Desligue o ruído, estude o código-fonte neste final de semana e te vejo do outro lado da trincheira.